Tic-tac, tic-tac. Está começando uma das semanas mais decisivas para o Brasil e para o governo Bolsonaro. Nessa semana, hoje, já está depondo nesse momento em que eu gravo o vídeo, o Valeixo, que era o diretor da Polícia Federal, braço direito do Sérgio Moro, que saiu junto com o Sérgio Moro. Mas nessa semana vão depor 3 ministros, que também são generais, são ministros que ficam no Palácio do Planalto. Vai depor a Carla Zambelli, talvez outros deputados, mas pelo menos 3 ministros e uma deputada bolsonarista, e mais 5 delegados da Polícia Federal vão depor nessa semana. E amanhã será exibido o vídeo, a íntegra daquele vídeo da reunião ministerial, em que talvez haja a prova de que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal e que quem estava presente, o próprio Sérgio Moro, disse que o Bolsonaro ele pediu a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro para o Sérgio Moro e humilhou o Sérgio Moro na frente dos outros ministros, dizendo que se o Sérgio Moro não desse o Rio de Janeiro para ele, ele ia trocar o superintendente e também trocar o ministro. E foi o que aconteceu. Ele trocou o ministro, trocou o superintendente da Polícia Federal. Então é um vídeo que prova, em teoria, a interferência do Bolsonaro. Só que, além de tudo isso, nessa semana, a Procuradoria-Geral da República provavelmente vai decidir se apresenta ou não denúncia contra o Bolsonaro por crimes comuns. Crime comum não é um crime de responsabilidade, é um crime por qual qualquer pessoa pode ir presa. Por crimes comuns contra o Bolsonaro. Ou seja, se a Procuradoria-Geral da República decidir, vimos o vídeo, vimos o depoimento do Moro, dos delegados, dos generais e parece que o Bolsonaro cometeu crime, então vamos fazer a denúncia contra o Bolsonaro. O que acontece? Aí o Congresso tem que votar se abre a denúncia contra o Bolsonaro ou não, se ele vai ser investigado ou não, se ele vai ser réu ou não. Aí o Congresso aprovando, o STF em plenário, os 11, votam. A gente sabe que no STF hoje o Bolsonaro deve ter só o Dias Toffoli e olhe lá. Então, se o Congresso e o STF aprovam, o Bolsonaro é afastado por 180 dias durante as investigações. E sendo afastado, a gente sabe que nenhum presidente na história do Brasil foi afastado por 180 dias e voltou depois. Ainda mais alguém que está sendo investigado por um crime comum não voltaria. Então, se todos os astros convergirem, se tudo se alinharem, se tudo der certo, se você é religioso, se rezar muito talvez, tudo der certo, o Bolsonaro pode ser afastado dessa maneira, que seria a maneira mais democrática, até porque seria com voto do Poder Legislativo. O Poder Legislativo são deputados, e do Poder Judiciário, que são os ministros do STF. Serão 2 poderes afastando o líder do Poder Executivo, que é um criminoso, por conta de um crime, que é os crimes que o Sérgio Moro está denunciando. O Sérgio Moro disse que não denunciou, mas denunciou. É isso, então pode ser que isso aconteça nos próximos dias. É uma semana muito decisiva, é a semana em que todo mundo que faz militância online tem que agora apertar o cerco. É a hora da gente dar um empurrão para o governo cambalear e, quem sabe, cair. Vamos para cima dele. Você quer ajudar nisso? Curte o vídeo, se inscreve no canal. É 1 segundinho se inscrever no canal. É de graça se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a levar informação e verdade para as pessoas. Os bolsonaristas, eles atacam com mentiras. Nós contra-atacamos com a verdade para quebrar a mentira deles. E quanto mais inscritos tem o canal, maior a chance dos vídeos do canal aparecerem na página inicial do YouTube, mesmo para as pessoas que não são inscritas, para outras pessoas. E essas pessoas vão ver o vídeo, vão clicar, vão se deparar com a verdade e a gente começa a minar as mentiras do bolsonarismo. Então, se inscrever no canal é muito, muito importante, é 1 segundo, é de graça. E mais uma coisa, se você tem o YouTube Premium, que é aquele YouTube que quem não quer ver comercial paga para o YouTube, também tem acesso ao YouTube Music e outras coisas, você pode se tornar membro gratuitamente. É só clicar em Seja Membro e aí vai aparecer para você a opção Seja Membro gratuitamente. Clicando você já ajuda muito, você ajuda muito mesmo o canal. E é de graça, e é 1 segundo também. Então vai lá, clica e ajuda o canal. Vamos cada um fazer a nossa parte, vamos para cima dos fascistas. Eles estão quase caindo. Só que agora vamos falar mais sobre esse assunto. Eu desenhei aqui um cenário ideal, que seria o cenário de que esses depoimentos acontecem, o senhor Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, para quem não entende, o Procurador-Geral é quem investiga e quem decide se faz a denúncia ou não contra quem tem foro privilegiado. No caso, o Bolsonaro, o presidente, ele tem foro privilegiado. Num cenário ideal, seria oferecida a denúncia, o Congresso vota, o Bolsonaro seria afastado por 180 dias após o Congresso e o STF aprovarem e
estamos livres do bolsonarismo para sempre, porque em 180 dias ele vai ser investigado, vão aparecer as provas, provavelmente ele acaba preso. É isso, esse é o cenário ideal, e isso é se as instituições todas no Brasil funcionassem. Há quem diga que funcionem. Comenta aí, as instituições funcionam? Comenta. Pois bem, o que pode acontecer? O Bolsonaro está comprando o Augusto Aras, que é o procurador, que é quem decide, é o cargo mais importante da República, com a promessa de uma vaga no STF. E em novembro, o Celso de Mello, que por acaso é o ministro do STF, que é o relator desse processo todo das denúncias do Moro, ele vai se aposentar por idade. Então aí tem algumas coisas. Ou o Congresso age rápido e aprova uma PEC ou uma lei que faça com que os ministros do STF possam continuar no STF há mais tempo, ou seja, aumentar a idade limite para o ministro do STF. Assim o Bolsonaro não tem o poder de indicar ninguém nos próximos anos. Aumenta de 65 para 70 anos, 70 para 65. Eu não sei quantos anos são agora, eu não sei a idade do Celso de Mello, mas poderia, já estava em discussão no ano passado, aumentar para mais 5 anos, até porque esse limite de idade já existe faz muito tempo e a população brasileira vive cada vez mais, no mundo inteiro as pessoas vivem cada vez mais, a expectativa de vida é cada vez maior. E eu tenho certeza que nenhum ministro do STF ia se incomodar de ficar 5 anos mais no STF. Pois bem, ou o Congresso age dessa maneira, ou o Bolsonaro vai poder indicar alguém em novembro para o STF. E o Bolsonaro, ele sabe que o Augusto Aras, ele é uma pessoa que rasteja, ele não tem problema nenhum em se humilhar e em falar coisas com as quais ele pode não concordar para conseguir o que ele quer. Foi assim que ele virou Procurador-Geral da República. A Vaza Jato, que mostrou as conversas do Dallagnol e do pessoal da Lava Jato, mostrou uma conversa dos procuradores da Lava Jato, inclusive um deles é primo do Augusto Aras, é o senhor Vladimir Aras, e eles estavam, no ano passado ainda, bem antes do Bolsonaro escolher o Augusto Aras como procurador, eles estavam comentando que o Augusto Aras é uma pessoa, ele é um verme, uma pessoa que rasteja para conseguir o que ele quer e que ele não vê problema nenhum em se humilhar. Por isso que eu acabei de falar isso. As palavras não são minhas, estavam na Vaza Jato. Inclusive, ele deu uma entrevista falando, criticando uma decisão do STF que legalizou a união homoafetiva, falando que isso é ideologia de gênero, falando um monte de besterol. Por quê? Ele não concorda com essas coisas, mas ele falou isso para agradar o Bolsonaro. E tanto funcionou que ele virou procurador, e desde que ele é procurador, ele virou, na verdade, um defensor do Bolsonaro. O procurador, no Poder Judiciário, é quem faz a acusação. Alguém cometeu algum crime, o procurador é como se fosse a pessoa que é paga com dinheiro público para acusar, para falar, você cometeu crime e você tem que ir preso. No caso do Augusto Aras, não, ele não faz acusação contra o Bolsonaro. Até agora, tudo que ele fez contra o Bolsonaro foi protegê-lo, proteger o Bolsonaro. Ele até faz a investigação, mas ele protege. Por isso mesmo, o Celso de Mello colocou na decisão dele da semana passada que a Polícia Federal vai poder fazer as investigações independentemente do senhor Augusto Aras. Porque se ele não quiser investigar muito a fundo, a Polícia Federal vai querer. E os delegados e os agentes da Polícia Federal já foram escolhidos e o Bolsonaro não tem poder para mudá-los. Então, mesmo que o Bolsonaro tente aparelhar toda a Polícia Federal, a investigação continua. Então, tem esse panorama todo e o Augusto Aras ele vai querer a vaga dele no STF. Agora tem uma coisa, ele vai confiar que o Bolsonaro vai dar para ele a vaga no STF ou não? São coisas incertas, porque o Bolsonaro ele promete muito, mas ele faz pouco. Por exemplo, a vaga para Procurador-Geral da República, o Bolsonaro prometeu para umas 100 pessoas, não entregou para ninguém. A vaga no STF está em discussão desde que o Bolsonaro virou presidente. Vai ser do Sérgio Moro, vai ser do Bretas, vai ser do juiz lá do STJ, que deu a decisão que o Bolsonaro não precisa entregar o exame de coronavírus. Não precisa por agora. O prazo que o STF deu um prazo de um mês para o Bolsonaro entregar esse exame. O prazo está correndo. O Bolsonaro tem aí uns 15 dias ainda daquele prazo. E aquela decisão do STF não tem juizinho de primeira e segunda instância que pode reverter, não, nem da STJ. É STF mandando. Então, aquele prazo está correndo. É uma bomba relógio no colo do Bolsonaro. Já ele vai ter que mostrar o resultado. Vai ser obrigado pelo STF a mostrar. Pois bem, muita gente quer essa vaga no STF. É uma vaga só. No ano que vem o Bolsonaro terá direito a indicar outra pessoa, porque o Marco Aurélio de Mello também vai se aposentar. Mas essa vaga aí tem muita gente querendo. Nada indica que o Bolsonaro vai colocar o Augusto Aras. Mas o Augusto Aras é uma pessoa que ele sabe que se ele for extremamente bolsonarista, extremamente leal ao Bolsonaro, se ele se humilhar bastante,
ele pode conseguir essa vaga, e aí, pô, com uma vaga no STF, ele tem a mamata garantida para a vida inteira. Ele conseguiu ali uma vaga no hall dos 11 mais importantes membros do Poder Judiciário no país, e ele sabe que ele vai ficar lá até cumprir o limite de idade, a aposentadoria compulsória, ele vai ter poder, muito poder, por muito tempo. E aí ele não vai mais precisar do Bolsonaro, e aí ele vai poder dar as opiniões dele e não do bolsonarismo. É isso, mais ou menos, o que pode estar na cabeça do Augusto Aras. Então a gente não sabe se ele vai apresentar denúncia ou não. Se as instituições funcionarem, se ele for muito bem pressionado, ele pode apresentar denúncia. Mas, vamos supor que ele não apresente a denúncia nesse caso. Tudo bem. O que a gente precisa fazer agora é convencer mais e mais pessoas a apoiarem o impeachment ou a apoiarem o fora Bolsonaro. Por quê? As últimas pesquisas mostraram que só 54% dos brasileiros são a favor do impeachment. E você vai falar, Thiago, 54 não é pouco. Como assim só 54? Calma. 54 é muita coisa, mas não é suficiente para aprovar o impeachment. Para aprovar o impeachment precisa de 2/3 do Congresso. E para ter 2/3 do Congresso apoiando alguma coisa, precisa de muito mais de 2/3 da população apoiando isso, porque o Congresso se vende. Então, o que acontece? Precisamos de uns 70, 75% da população pró-impeachment. Como o bolsonarismo caiu, principalmente depois da saída do Sérgio Moro, a popularidade do Bolsonaro caiu de 30%, pela primeira vez está abaixo dos 30%, está em queda livre. Algumas pesquisas dizem que é 18%, outras dizem que é 19%, outras dizem que é 25%, depende da metodologia da pesquisa, quando foi feita e tudo mais. Porém, caiu de 30%. Então, há a chance de conseguirmos, nas próximas semanas, ou talvez no próximo mês, esses 70%, 75% que precisamos de pessoas apoiando o impeachment, porque aí os votos lá no Congresso começam a mudar, porque o deputado que hoje ele não apoia impeachment, que ele pode se vender, o cara do Centrão que fala, o Bolsonaro vai me dar um cargo, eu vou ser bolsonarista agora. Esse cara, ele vai começar a aproveitar a mamata que o Bolsonaro está dando. O Bolsonaro está distribuindo 78 bilhões de reais em verbas para o pessoal do Centrão, para ele ter ali uns 200 deputados para evitar impeachment ou cassação ou qualquer coisa. Pois bem, a cassação no caso seria essa, caso seja feita a denúncia contra ele. Mas esse pessoal sabe que se isso for ruim eleitoralmente, ou seja, eu tô aqui com o Bolsonaro, eu corro o risco de não me eleger daqui 2 anos deputado de novo, vou perder a mamata, vou perder 35 mil por mês, vou perder 130 mil por mês de assessores, rachadinho, caramba, tudo isso mais que a gente sabe que acontece, que a maioria dos deputados fazem, ninguém quer perder essa mamata, e aí eles começam a apoiar o impeachment. É o que aconteceu no caso do governo Dilma. A pressão era tão grande contra a Dilma e a comunicação do PT nas redes sociais tão ineficaz que a Dilma não conseguia ter mais de 10, 15% no máximo de pessoas defendendo o governo. O resto, todos, a mídia, as redes sociais, todos fizeram um fora Dilma muito grande e vários deputados mudaram de volta na última hora. Teve deputado que ligou para o Lula no dia do impeachment de manhã e disse, não, Lula, eu vou votar contra o impeachment. Chegou lá, 2 horas depois, votou a favor do impeachment. Então o pessoal muda de voto se eles verem que eles correm risco de não se eleger, ou tem eleições para prefeito, não sei se vai ter ainda esse ano, se vai ser adiado ou não, mas vai ter eleição para prefeito muito em breve. E o que acontece é, eles têm que eleger aliados, como prefeitos de cidades, como vereadores. Se eles verem que é ruim politicamente, eles começam a apoiar o impeachment. Então o que nós precisamos é fazer, como foi feito em 2016 contra a Dilma, fazer agora contra o Bolsonaro. A diferença é que a Dilma não cometeu crime nenhum, aquilo foi um golpe. E agora não, o Bolsonaro tem vários crimes. Reinaldo Azevedo contou, o Bolsonaro tem 18 crimes já cometidos. Então tá fácil, tá muito, muito fácil. O que a gente precisa fazer é esse grande movimento de empurrar as pessoas para o fora Bolsonaro. E aí a gente derruba o bolsonarismo. Quer ajudar? Compartilha o vídeo, curte, se inscreve no canal. Vamos para cima deles, vamos nas redes sociais compartilhar. Vamos fazer barulho contra o Bolsonaro. E vamos, eu falo isso aqui, tô falando nos últimos dias, vou continuar falando e eu quero que você que está assistindo o vídeo também fale para as pessoas próximas. E também mostre esse vídeo. Vamos parar de ficar acuado. A esquerda não pode se acuar. A esquerda não pode ser derrotista. Principalmente nesse momento. É o momento da gente se engrandecer. Da gente fazer os bolsonaristas ficarem acuados. Eu quero que o Brasil chegue no momento em que alguém que é bolsonarista tenha vergonha de dizer que é bolsonarista. Que eles vão ficar tão acuados. Porque nós,
pessoas contra o Bolsonaro, nós somos maioria. Eles são uma minoria raivosa e barulhenta. Vamos pra cima deles. Essa é a hora da gente ir pra cima deles e mostrar: fascista não vai ter vez no Brasil. Então, quem tá comigo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou!